cliente chega até a gente relatando o seguinte: cara, eu vendia bem, meu negócio estava maravilha, e de uns tempos para cá, eu não estou mais vendo dinheiro no caixa, sobrava de vez em quando um negocinho ali na conta, a gente fazia uma retirada, fazia uma viagem, mas ultimamente eu não estou vendo dinheiro. Eu até estou vendendo mais do que eu vendia antes, o meu time bate meta, a coisa está indo bem, mas não sobra dinheiro mais, não sei o que está acontecendo. Quando o cliente me fala isso, normalmente eu já levanto um alerta, porque pode ser algumas coisas. Pode ser um erro mesmo, pode ser que ele esteja, por exemplo, precificando errado, ele acha que ele está vendendo mais, mas na verdade o custo dele está muito alto. Esse é um problema comum. Pode ser uma falha no processo dele, então de repente ele está com um estoque muito alto, ele não está vendo isso, o dinheiro dele está todo lá. Mas tem um ponto que não é tão raro assim, que é que esse cara está sendo roubado. Ele vende bem e ele está sendo roubado na própria empresa. Isso não é raro. E aí, por que que isso acontece, né? Qual que é a causa raiz disso? É uma falha no controle financeiro, no que a gente chama de controle financeiro, que é o primeiro passo para uma gestão financeira profissional. E aqui hoje eu vou trazer 3 pontos essenciais aqui que você precisa se atentar no seu negócio para não passar por essa situação. De infelizmente não é tão raro assim no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente trata de controle financeiro é registro da informação. Você não pode ter um registro frouxo. Se você tiver um registro de ninguém sabe quanto tem, para onde vai, quem que recebe, aonde que recebe, quanto que era para ter naquele caixa, quanto que era para ter na conta do banco. Cara, se ninguém anota ou anota de qualquer jeito, esquece. Você falhou no básico, no feijão com arroz, no mínimo que você precisa fazer na sua empresa, do ponto de vista financeiro, que é um registro de qualidade. Você precisa ter, por exemplo, um controle de saldos. Isso é essencial. Você tem que bater lá no olho no teu sistema, tem que refletir exatamente o que você tem no banco. Lá no seu controle, você pode até usar uma planilha, dependendo do porte da sua empresa, pode até usar uma planilha para controle. Mas aquele saldo que tem lá tem que ser exatamente o quanto de dinheiro tem no seu negócio, ou quanto tem no banco, em cada conta bancária que você usa. Então, o controle de saldos é essencial. Um passo seguinte do controle, para já dar uma melhoradinha, já trazer um arroz com feijão e um bifinho, é você ter um plano de contas bem estruturado. Porque se cada mês você lança de um jeito, você, né, coloca informação lá de um jeito, é o nome do fornecedor, é o nome da empresa, é o CNPJ, enfim, é água, é Sanepar, né, o operador aí da sua região, cara, vai dificultar muito a análise. Então, quando a gente fala de registro, não pode ser frouxo. Ele tem que ter um bom controle de saldos e um bom plano de contas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa pensar aqui é ferramenta. Então, aqui depende um pouco da maturidade da sua empresa. Se é uma empresa muito nova, muito recente, até é possível usar planilha, né? A gente já usou por muito tempo, ainda usa, mas muito mais para análise e menos para controle. Então, a ferramenta que você utiliza depende muito de quem está à frente do financeiro, se é um dos sócios, por exemplo, alguém de muita confiança, e o nível de maturidade, de controle que você quer na sua empresa. Mas o ponto importante da ferramenta aqui é você precisa usar ela com o controle, pensando no controle financeiro, pensando no registro de saldos, pensando no plano de contas. E outra, não dá para dar acesso para todo mundo pode entrar lá fazer lançamento. Não, não pode virar bagunça a ferramenta, não é todo mundo que usa, não. Ou é só o responsável pelo financeiro, ou é só o dono. Isso precisa ter um controle dentro da ferramenta. E a robustez da ferramenta, que é um ponto importante, vai depender do nível de maturidade. Então, se eu estou começando um negócio, eu posso ir para a planilha, um negócio um pouco mais solto. Se eu tenho um negócio já um pouco mais estruturado, é uma indústria, são várias lojas, eu preciso de uma ferramenta mais robusta, uma ferramenta que me dê mais formas de controlar aquela mesma informação, que eu vou conseguir extrair tudo aquilo para fazer uma análise mais fácil. E mais o ponto importante aqui é a ferramenta que eu vou escolher. Não pode ser uma ferramenta muito fraca, ou se for fraca, ela vai durar até um certo tempo, ou até pode até limitar o crescimento da sua empresa, porque você não tem a base firme para dar um próximo passo. Terceiro ponto aqui são os processos. Você precisa estabelecer as rotinas, as conferências que vão acontecer dentro do seu financeiro para você não ser assaltado na sua própria empresa. Então aqui
precisa ter uma coordenação de uma pessoa que vai conferir, por exemplo, os caixas, uma pessoa que vai conferir lançamentos, uma pessoa que vai pegar todos esses dados no final do mês e vai cruzar isso com um registro do banco, um registro no sistema, com um contábil. Vai precisar alguém fazer uma análise, porque se você não estiver olhando para isso, se não estiver olhando para o processo, primeiro, você vai ser ineficiente. Então, às vezes, você vai estar batendo cabeça, fazendo um monte de atividade que você não precisaria estar fazendo todos os dias. Você poderia fazer uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, mensalmente. Então, você deixa de ser eficiente e você não. Você acaba não confiando, você acaba não olhando aquele número da mesma maneira e vai se perder. Você não vai ter um registro fidedigno da sua empresa, do que acontece realmente no seu negócio. Então, assim, o controle financeiro, ele não é burocracia, ele é uma proteção para você que é dono do negócio. Porque se você erra nesse básico do básico aqui de controle financeiro, você não vai conseguir fazer uma boa análise financeira. E se você não faz uma boa análise financeira, você não toma uma boa decisão financeira. É uma sequência de passos. Esse é o método DNK, né? Controle, análise e decisão. Mas ele não é por acaso. É porque se a gente erra no controle de saldo, se não está batendo saldo, a decisão que eu vou tomar, ela está faltando informação. Eu não estou vendo 100% da minha empresa, eu não tenho certeza naquela informação que eu estou olhando. E aí você acaba ficando no escuro. E no escuro você decide de qualquer jeito, não decide com base em dados, não decide com a realidade de fato da sua empresa. E aí fica muito mais fácil fazer a gestão do seu negócio. Então, uma dica aqui é, olha para o básico, olha para o controle financeiro básico, vê lá controle de saldos, plano de conta, vê se a ferramenta está adequada, vê se eu tenho um processo bem feito. E a partir disso você vai ter muito mais dados para poder tomar decisão. Vai resolver todos os seus problemas? Não, não vai, mas vai evitar que pelo menos você não passe por essa situação de ser assaltado no seu próprio negócio. Gostou do conteúdo? Foi rápido, foi direto. Se você gostou, me acompanha aqui que eu trago mais dicas sobre organização e lucro de empresas para você melhorar a sua gestão.